Alô, galera do primeiro ano, aula de Sociologia. Vamos que vamos. Unidade 1, página 28. Vamos falar de burocracia. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Galera, vamos lá. De acordo com a Sociologia das organizações, a burocracia é uma organização, uma estrutura organizativa caracterizada por regras e procedimentos, tá? Que elas regulam a divisão das responsabilidades, das hierarquias e do trabalho. Burocracia, ela faz parte da nossa vida, ela sempre vai fazer. Tudo na vida é burocracia. Só que existem dois lados da moeda. A crítica que se fazem da burocracia é que o Brasil é um país muito burocrata. E a burocracia ela é uma coisa que impede você, muitas vezes, de chegar a algum lugar. E muitas das vezes onde você vai na Caixa Econômica, no INSS, onde você vai, que são os lugares onde você mais precisa adquirir um benefício, né? Onde você precisa de um benefício, fundo de garantia, aposentadoria, e sempre ali tem uma pilha de documentos, essa figura até mostra isso, né? Tem uma pilha de documentos, uma exigência muito grande. E muitas vezes eu e você, né, fica perguntando, nossa, mas para que isso? Bom, segundo a sociologia e segundo os criadores da burocracia, ela é um mal necessário, tá? Ela é um mal necessário. Nós vamos ver o porquê eles falam que ela é um mal necessário, tá ok? Bom, o termo burocracia surgiu justamente lá no século XVIII. Foi empregada apenas para designar a estrutura administrativa do Estado, tá? Então, assim, a ideia principal da burocracia era para designar a estrutura administrativa do Estado. Eles eram responsáveis por várias áreas relacionadas aos interesses da sociedade, tá? Que eram as Forças Armadas, a polícia, a justiça, tá? O parlamento, blá, 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 e por aí vai, tá? Então, quer dizer, na realidade, a burocracia ela surge dentro do Estado, com uma necessidade de organizar toda a sociedade e todas as suas instituições às quais ela pertence, tá? Porque o Estado, ele controla as instituições são controladas pelo Estado, mas o Estado ele também está dentro de uma instituição, e depois eu falo isso aí para vocês, tá bom? Bom, para muitos, a burocracia acaba sendo como uma barreira, tá? Então vamos lá. Para muitos, a burocracia acaba sendo como uma barreira, tá? Que às vezes ela dificulta o acesso dos mais pobres aos seus direitos, aos bens básicos de sua sobrevivência. Uma das maiores críticas que se fazem em relação à burocracia é aquela chamada prova de vida do INSS. Que o indivíduo ele vai no INSS e tem que provar que está vivo. Mesmo ele sentado falando com o cara ali, ele tem que provar que está vivo. E ali ele tem que mostrar que está vivo. Não basta apenas mostrar o rosto dele e de falar, olha, tô aqui, sou o Leandro. Não, não tem. Tem todo um processo para mostrar que eu tô vivo, né? Que eu não sei o que, que passa na cabeça do INSS. De repente eu posso ser um fantasma ali sentado. Então você tem que ter prova de vida. E a prova de vida não é você aparecer. A prova de vida são as exigências que o INSS elas estão fazendo em relação à sua presença ali, tá ok? Então, quer dizer, para muitos a burocracia é necessária, porque eu posso mandar qualquer pessoa ir no INSS passando por mim para pegar meu benefício. Por isso que há essa ideia aí. Mas existe uma crítica em relação a isso, porque muitas das vezes as pessoas se aproveitam da burocracia. Então, quer dizer, hoje a crítica se faz do Brasil é que as instituições, os políticos, eles se aproveitam desse processo burocrático para fugir das leis e muitas vezes se beneficiar, ou para impedir que a sociedade tenha um acesso àquilo que deveria ter, tá? Que isso também nós vamos falar depois com mais calma. Bom, para quem defende a burocratização, diz que ela elimina a corrupção, tá? Que é o que eu acabei de falar agora, né? Não adianta apenas eu aparecer no INSS e falar, olha, sou eu, Leandro. Não, existe todo um processo para falar que eu sou o Leandro, que eu poderia mandar qualquer um, tá? Então ela elimina a corrupção, tá? E tem algumas ações mais transparentes. Não é só o Estado que é burocrático. Várias instituições são burocráticas. Todas elas utilizam ela de forma, da sua melhor forma ali, tá? Então, seja
você que vai comprar um aparelho eletrônico, seja você que vai ligar para algum lugar. Às vezes você vai ligar para algum lugar, a pessoa às vezes pergunta, você pode me informar os três primeiros números do seu CPF? E outras coisas que perguntam para saber que você é você, tá? Bom, segundo Max Webb, as principais características, tá, de um aparato burocrático moderno são: funcionários que ocupam cargos burocráticos são considerados servidores do Estado, do município e por aí vai. Funcionários são contratados em virtude de competência técnica e qualificações específicas. Então não é para ser qualquer um que é para ser contratado. Tem que ser técnico, tem que ser específico. Funcionários cumprem tarefas que são determinadas por normas regulamentadoras escritas. O que significa isso aqui, tio Leal? Funcionários cumprem tarefas determinadas por normas. Então, assim, eu estou aqui agora, mas eu recebi ordens para executar um determinado serviço. Então, essa é a minha função e é isso que eu faço, tá? Então, assim, eu recebo ordens. As normas são as regras para a realização de alguma coisa, tá? Que está por escrito. A remuneração é baseada em salários estipulados em dinheiro. Então, todos têm que receber salário, segundo o nosso tio lá em cima, tá? Funcionários estão sujeitos à hierarquia, tá? Essas hierarquias, como eu estou aqui agora, eu tenho o meu diretor, eu tenho o meu coordenador, então quer dizer, ele me deu uma regra, ele me deu uma norma, eu estou seguindo essa norma aqui agora, a minha função é qual? É dar aula, eu estou dando aula. Independente do canal que eu estou utilizando, se é uma videoaula, se é o quadro, se é o livro, a aula ela tem que ser dada. Então eu estou dando a aula. Então assim, esse é o processo burocrático, eu estou dando aula. Eu estou utilizando um canal para poder dar a aula. Entendeu? Então eu tenho uma hierarquia acima de mim que fazem as suas exigências, tá? Toda autoridade constituída tem que ser respeitada, tá? Independente se você discorda dela ou não, tá? Muitas vezes a gente discorda até do que o do nosso pai e nossa mãe falou, mas é opinião sua, você só tem que analisar os fatos realmente, mas toda autoridade é para ser respeitada, tá? A divisão e distribuição de funções, a seleção de pessoas, especialização são fatores que fazem na burocracia moderna um modo mais eficiente de administração. Então vamos lá. As funções, seleção de pessoas, pessoas especializadas, técnicas, profissionais. Então, assim, para executar uma função, você precisa de pessoas qualificadas para o mercado. Quem são essas pessoas? E aí você vai fazer o quê? Você vai justamente, a partir dessa ideia, selecionar as pessoas, as melhores pessoas ali para aquela determinada função. Eu sou o diretor de uma empresa, eu preciso de diretores, eu preciso de outros diretores, outros coordenadores para poder me auxiliar. Então eu, como diretor principal, como maior diretor, como presidente da empresa, porque o presidente da empresa ele é um diretor, tá? Ele é o diretor geral, ele é o presidente, ele é o diretor. Mas eu escolho outros diretores para me auxiliar. Então eu vou escolher quem? O mais eficiente, o mais competente, aquele de maior credibilidade, tá ok? Tá bom? Então assim, quer dizer, a burocracia moderna, ela faz uma seleção de pessoas para poder atender a necessidade naquele determinado momento ali. Por isso que existe a divisão social do trabalho. Tá? E dentro da divisão social do trabalho, a escolaridade dentro da sua formação acadêmica. Então, dependendo da sua formação acadêmica, você vai exercer uma função dentro daquela instituição. Não adianta eu, como professor, chegar hoje numa instituição, numa área de advocacia e colocar currículo ali, porque eu não vou ser advogado. Mesmo que eu tenha uma pós-graduação na área de políticas sociais, que se estuda dentro do direito, eu não vou fazer a função. A minha competência não é aquela, mas a análise de currículo, ela vai te colocar num setor de acordo com a necessidade daquela empresa, tá? Então, assim, se você tiver estudo, formação, você pode ocupar um determinado cargo e um bom cargo numa empresa. Agora, para um indivíduo que realmente não tem um estudo, não tem uma escolarização, tá? Fica muito difícil essa pessoa ocupar. O indivíduo ele parou de estudar, ele só tem a primeira série do primeiro ano.
Ele quer entrar no mercado de trabalho. Ele sabe que para entrar no mercado de trabalho é difícil. Ele sabe das exigências, das burocracias para entrar no mercado de trabalho. Isso é ruim até por conta de salário, o que ele vai ganhar, tá? Então, quer dizer, tem a questão da escolaridade, tem as funções que nós vamos desempenhar daquela instituição. Então, vamos lá, se eu sou técnico em TI, qual é a função que eu vou ocupar naquela empresa? Eu vou trabalhar na área de TI, na área da informática, de comunicação, da informação, na área visual da empresa. O cara que é de marketing, ele vai trabalhar na área de marketing da empresa, da área da propaganda da empresa, da divulgação da empresa. Então, assim, cada função, a empresa ela existe, mas ela vai usar você de acordo com a necessidade daquela empresa. E aí você vai desempenhar o seu papel burocrático dentro daquela empresa de acordo com a necessidade dela. Tá ok? Tá bom? Hierarquia, promoções dentro do trabalho e subir de cargo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Eu posso subir de cargo, eu posso estar trabalhando numa escola, ser um bom professor, tá? E ser um bom gestor e, de repente, tem uma necessidade para trabalhar na secretaria, para ganhar um pouquinho mais. Ou às vezes não ganha nem mais, né? Trabalhando na secretaria, tudo bem, né? Mas vamos lá. Mas você tem aquela promoção. Olha, Leandro, você foi promovido, você vai ser coordenador, você vai ser diretor, você vai ser isso, você vai ser aquilo outro, tá? Então, assim, a promoção, ela só acontece de acordo com aquilo que você fez durante o ano inteiro, tá? Nós sabemos que muitas vezes que nós moramos num país desigual, né? Às vezes você trabalha há 10, 15 anos numa empresa e você não consegue subir na empresa e você vê outras pessoas subindo. Mas tudo bem, isso daí já é uma outra questão, tá? Quando uma empresa é justa e honesta, ela vê o profissional. Mas a gente tem que perceber uma coisa, meus filhos. Existe uma coisa chamada mérito, tá? Não adianta você trabalhar numa empresa há 10 anos e achar que vai subir de cargo. Você tem que fazer por onde? Você pode trabalhar numa empresa durante 10 anos e ser um péssimo profissional. O teu diretor, ele olha para você e sabe que você só serve para aquilo. Tem até uma função lá em cima para você ocupar um cargo maior, mas ele não vai botar você porque, nossa, ele olha para você e vê que você deixa a desejar. Então, quer dizer, você tem que ser competente, você tem que ser transparente, tem que ser dedicado no que você faz, tá? Então, você só ocupa funções e cargos dentro de uma empresa de acordo com a produtividade, aquilo que você faz, aquilo que é produtivo, tá? Então, se essas pessoas aqui elas são produtivas, possivelmente uma dessas pessoas dessa imagem aqui, elas podem ser o futuro diretor, o futuro gerente, o futuro coordenador, seja o que for que essa empresa vai utilizar, tá ok, galera? E nós devemos lembrar que toda sociedade moderna ela é burocrática. Então, quer dizer, ela é indispensável para a manutenção e a função do Estado. A escola é burocrática, a igreja é burocrática, a família é burocrática, o trabalho é burocrático, a burocracia é burocrática, o namoro é burocrático, o casamento é burocrático. A burocracia, ela faz parte da sociedade. Então, a burocracia é uma forma de organização que se baseia na racionalidade, naquilo que é racional, e não na equação dos meios aos objetivos de cada instituição. Então, quer dizer, a burocracia ela tem que ser racional. Por isso que muitas vezes a gente critica a burocracia no Brasil, que ela não é racional. Ela vê que existe o pobre, mas o pobre ele não consegue ter benefícios na sociedade, por quê? Porque a burocracia exige muito do pobre. Tá? Isso é uma coisa que vocês vão ver num documentário que eu vou passar logo em seguida, depois desse, tá? Bom, segunda parte da aula, que é o que eu acabei de falar agora, vocês vão ver um documentário falando sobre retratos da pobreza no Brasil. Esse documentário dos retratos da pobreza no Brasil é um documentário qual você vai analisar ele e vai perceber o processo de burocracia no Brasil. Você vai analisar como essas pessoas vivem e por que essas pessoas não conseguem ter uma ascensão, por que essas pessoas não conseguem ter uma mobilidade, por que elas não conseguem sair da onde elas estão, conseguem crescer. O que impede essas pessoas chegarem a algum lugar? Aí nós vamos discutir essa questão aqui agora, que é a questão do quê? Meus filhos, da burocracia, né? Quer dizer, nós vamos criticar muito
o governo a partir dessa questão. E nós vamos nos deparar também com alguns fenômenos de projetos sociais, aquilo que o governo tem como necessidade para justamente frear a miséria e a pobreza e levar um pouco de dignidade para essas pessoas. Isso na próxima aula não. No vídeo logo em seguida, nesta segunda parte da aula, retratos na pobreza no Brasil. Tá ok, galera? Então vamos lá para a próxima videoaula. Um abraço aí e fui!